Hoje eu vou gravar um vídeo falando de uma das histórias que eu mais gosto de ler na Bíblia, que venho estudando sempre e que recomendo que você também estude. Essa que é uma das histórias mais incríveis que foi inspirada por Deus, que é a história de José do Egito. Não sei se você já leu, como eu que já li várias vezes essa história, e hoje vou compartilhar alguns ensinamentos muito importantes de José do Egito na nossa vida cotidiana. Hoje, 5.000 anos aproximadamente depois de tudo que isso aconteceu lá no Egito, né? E vamos falar um pouquinho sobre o que ele pode trazer para nós, como nós podemos nos inspirar nessa história maravilhosa. Como vocês sabem, José foi traído por seus irmãos, ele foi vendido lá para o Egito por inveja, por ódio dos irmãos, porque ele era o preferido do pai, que era Jacó. E José, então, foi vendido lá para o Egito. Lá também ele chegou a ser preso, foi traído, ele era invejado, foi preso de forma injusta, então sofreu de tudo, injustiças e tudo mais. Até que a história dele, Deus coloca um ponto na história dele que mudaria toda a história de Israel, que é o ponto quando o faraó do Egito tem um sonho e ninguém consegue revelar esse sonho. E José revela esse sonho para o faraó, que era o sonho que ele sonhou das vacas gordas e de repente as vacas magras que vinham e comiam aquelas vacas gordas, as 7 espigas bonitas e as 7 espigas de milho que eram feias, que eram ruins. Então ninguém conseguia revelar isso. E José foi lembrado, né, pelo copeiro do faraó, lá na prisão, trouxe ele até a presença de faraó e, inspirado por Deus, José revelou então o segredo desse sonho. E nada mais era que 7 períodos de vacas gordas, os 7 períodos de espigas boas eram períodos férteis. E os 7 períodos de vacas magras seriam os períodos de dificuldades que o povo do Egito iria passar. Então o faraó gostou demais disso e o que ele fez? Chamou José para ser tipo um administrador financeiro de toda a economia do Egito. Então ele sai da prisão para ter o cargo mais importante do Egito, abaixo apenas de faraó. Olha que diferença que Deus fez na vida desse homem. E José começa então a organizar as finanças do Egito baseado num ponto muito importante. 1/5 de toda a produção deveria ser guardada, ou seja, 20%. E nós, olhando para isso, será que nós estamos guardando 20% de tudo que nós ganhamos, principalmente nos períodos bons, no período que a economia vai bem? Será que nós estamos fazendo isso ou não? Pois é, aí está uma coisa que nós podemos melhorar. E também ele nos ensina, com esse sonho, que a economia ela é cíclica, momentos bons e momentos ruins. Isso é normal, faz parte. Enquanto a economia estava boa, José, o que ele fazia? Ele vendia, ele trocava terra por alimento, ele guardava, portanto, estocava uma parte dessa receita para o faraó, para o Egito, e tanto que a nação do Egito se transformou numa das nações mais poderosas da época, por não se dizer talvez a mais poderosa da época, porque todas as outras nações vinham até o Egito para comprar alimento depois. Então, guardar e multiplicar, tem um detalhe que o José ele ensinou aqui, algo muito importante. Guardar é uma coisa e multiplicar vai mais além. Então, ele ensinou a gente ter esse entendimento. Além de guardar, precisamos multiplicar. Naquela época, eram diferentes os meios de você poder multiplicar seu dinheiro. Hoje, nós temos várias formas de multiplicarmos nosso dinheiro. Até pelo banco digital, ações, fundos imobiliários, enfim, existe tesouro direto, existem várias formas de você multiplicar seu dinheiro com segurança e tranquilidade. Então, esse é um outro exemplo muito importante que nós precisamos guardar e multiplicar. Outro ponto fundamental que eu acho aqui
é que José, ele era íntegro, tinha caráter, mesmo depois de traído. Lá no Egito ele teve foi tentado até pela esposa de Potifar, passou por várias situações, e José não cedeu à tentação. Veja bem, que exemplo maravilhoso que nós podemos hoje seguir. No mundo corrupto como o nosso país em cima de tanta corrupção, com tanta corrupção que existe nesse país, em todas as esferas. Então, você se manter íntegro, de caráter, honesto, não aceitar corrupção, não aceitar esse tipo de coisa, é algo de Deus. Então, José, ele com tudo aquilo, o Egito era um dos países mais corruptos também que tinha no mundo, naquela época. E José não cedeu a nenhuma tentação, ele não desviou nem um centavo de Faraó, ele fez totalmente a coisa certa. É isso que a gente tem que entender. Seja honesto, mantenha os seus princípios, aquilo que Deus nos colocou através da Bíblia, aquilo que nossos pais nos ensinaram, é isso que nós temos que ter. Não importa se os exemplos que nós temos dos nossos líderes acima que governam o nosso país não são nada bons, nós temos que fazer a nossa parte. Outros pontos aqui para finalizar esse vídeo é que José, então ele perdoa seus irmãos que o traíram, ele perdoa a todos e inclusive acolhe eles no momento de dificuldade e dá prosperidade para eles. Olha que coisa bacana. É assim que a gente tem que pensar também, ser assim. Perdoar e sempre que possível ajudar a quem precisa. Outra coisa que José também nos ensina é que para prosperar não precisa ficar esperando o momento certo. Não há um momento certo para você prosperar. O momento é começar agora, no momento que você está, talvez hoje, no hoje, começar hoje a prosperar. E ser grato por tudo, nos momentos difíceis, nos momentos bons, devemos ser gratos. E não ficar focando em resultados imediatos. Olha, como a história de José, ela mostra que foi um resultado de longo prazo, foi de longuíssimo prazo. E é uma das histórias mais importantes que eu gosto de ler, gosto de estudar, porque José se manteve fiel aos princípios divinos, aos seus princípios de caráter, de honestidade. E é isso, pessoal. Se vocês lerem essa história, vocês vão entender mais ainda. Eu recomendo vocês pegarem a Bíblia e estudar a fundo essa história de José. Forte abraço a todos.